Ontem, do nada, sai a notícia que o Coutinho pediu para sair do Vasco, o Coutinho pediu a rescisão do contrato dele. O Coutinho que começava a ser criticado, e a gente vai comentar aqui se essa passagem foi ruim, se foi boa. Eu acho que é uma postura de covarde, certo? Eu já te adianto isso, mas a gente tem que, sabe, pontuar melhor, detalhar melhor o que tá acontecendo. O Coutinho, se eu não me engano, ele foi vaiado em 2 jogos somente, e aparentemente isso, 2 jogos só, já foi o suficiente para ele falar, então tá bom, eu vou embora. O que é uma postura, como eu falei, de covarde. Antes de tudo e qualquer coisa, qual foi a primeira notícia? De que forma isso chegou até a gente? A notícia que o Coutinho estava saindo. Bom, foi dessa forma que com esse vídeo, ontem à noite, terça-feira, explodiu essa bomba aqui no Vasco. Vamos ouvir. Alô, amigos! Alô, turma! Chegando com uma informação importante nessa noite de terça-feira. Uma informação muito pesada. Felipe Coutinho pede para rescindir contrato com o Vasco. Felipe Coutinho fez esse pedido à direção do Vasco depois do jogo do último sábado e a direção do Vasco... O jogo do último sábado, que foi o jogo contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, que o Vasco e principalmente o Coutinho não jogou nada. Coutinho foi muito mal, Coutinho foi tão mal que no intervalo do jogo, ele começou a titular, no intervalo já, o Diniz tirou ele do time, foi substituído, e aí ele desceu pro vestiário, né, intervalo normal, e ele não voltou do vestiário, ele meio que fez birra. No meu vídeo, lá no canal principal, eu evitei ficar levantando esse ponto e criticando, porque é algo muito criticável, certo? É uma postura medonha, uma postura muito feia. Só que aí eu evitei falar sobre, porque como eu gravo logo depois que o jogo acaba, não tem tempo de ter notícias mais aprofundadas. E aí eu evitei falar sobre, porque numa dessa ele poderia ter tido alguma emergência, algum problema de saúde, algum porquê real dele não ter voltado pro banco. Só que aí passou o tempo e não teve nada. Aparentemente ele só não quis mesmo, ele só fez birra. O que é, né, bizarro, ele é o capitão do time, ele é o camisa 10, e ele aparentemente fez birra, se me tirou, também eu não volto, a torcida tá vaiando, enfim, aí a gente continua aqui. Foi pega de surpresa. Ainda não temos a informação se aceitou, se realmente topou essa pedida de Felipe Coutinho. Se a diretoria aceitou a pedida para ele vazar, cara, tem que aceitar, não tem muito o que fazer. Eu já te adianto também que eu acho ruim que isso tenha acontecido, que ele esteja para ir embora. No momento que eu gravo isso aqui, é na tarde de terça, ainda não foi oficializado, mas provavelmente é questão de tempo, então talvez quando você estiver vendo já rolou, já oficializou. É ruim que ele vaze, mas assim, se ele pediu para ir embora, você tem que liberar. Pelo menos eu penso assim, porque o cara já não tá jogando bem. Ele já tá mal. A fase dele, desde que começou o ano, é ruim. E aí ele pede para ir embora. Você vai obrigar ele a ficar? Qual que é a chance dele melhorar? Nenhuma. Então, por mais que eu veja como ruim, porque vai gerar um problema pro Vasco, você perder o Coutinho e ter que do nada repor com alguém que ainda não tá no time, é um problema, por mais que isso seja uma verdade, mano, se ele pediu pra ir embora, deixa ele embora. Porque não faz sentido. É também uma forma de apequenar o time. Não, você vai ficar e tal. Não acho que seja necessário. Se quer vazar, que vaze. É o que eu penso. Com a notícia de plantão em caráter de urgência. E a notícia cai como uma verdadeira bomba nos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama. A nossa live da noite, a gente mostrou essa foto aqui, essa foto de Pablo Verratti abraçado com Felipe Coutinho. E lógico, gente, coisas estavam dizendo que poderia ser alguma coisa em relação ao que o Verratti passou com Fernando Diniz. E agora tem a segunda vítima, e que a gente tinha criticado muito, que a gente tinha pedido a saída dele, porque não tem condições, um cara de 1.700.000 permanecer no Vasco. E Felipe Coutinho, meus amigos, pede rescisão de contrato, pede para sair do Clube de Regatas Vasco da Gama. A notícia caiu agora e a gente vai mostrar aqui o Flávio Dias anunciando essa notícia e a gente vai dar nossas considerações finais. Veja aí, meus amigos, o que o Fernando Diniz vem fazendo no Vasco. Uma autodestruição dentro do clube. Se o Diniz permanecer, vai sair mais gente. E a coisa vai ficar muito séria. A gente queria a saída do Coutinho? Sim. Queríamos. Não tinha condição. O Coutinho é um ex-jogador. Mas a culpa não é do Coutinho. A culpa não é de Verratti, a culpa não é de Piton. A culpa é de Fernando Diniz.
E se as coisas continuarem do jeito que estão, só vão piorar para o nosso clube. Falar da saída do Felipe Coutinho do Vasco da Gama, ele pediu para sair do clube, né? Fez uma nota à imprensa falando sobre a sua saída, os motivos dessa escolha, e a gente vai falar sobre isso, né? Fiz a brincadeira aí no começo do Rica Perrone, porque recentemente ele fez um vídeo falando sobre o desempenho do Felipe Coutinho no Vasco, que ele é um bom jogador e que ele não pode ser um bom jogador. O Felipe Coutinho tem talento para ser um jogador muito mais que bom, né? Para ser um jogador que no Vasco, no futebol brasileiro, em qualquer clube que ele fizesse parte, ele teria que ser o protagonista, ele teria que ser o principal jogador do time que ele estivesse, a não ser que ele estivesse com o Neymar no Santos ou com a Arrascaeta no Flamengo, etc., né? Mas que na maioria dos clubes que ele fizesse parte, ele teria que ser o protagonista, o principal jogador, o principal nome, o cara que chama a responsabilidade, e que o Coutinho, nesse período, desde que ele chegou no Vasco, ele não foi. Ele foi em raríssimos momentos. E eu vou te falar, acho que o grande momento dele com a camisa do Vasco nesse retorno foi aquele 6-0 contra o Santos no estádio do Morumbi. Que ele fez realmente um jogaço, um segundo tempo primoroso, mas foi ali, né? E talvez tenha vivido um grande momento naquelas 9 vitórias do Vasco, né, que o Kraves fala que não tinha time melhor no futebol sul-americano que o Vasco naquele momento, era o time a ser batido, e depois dali foram 12 jogos sem vencer, basicamente, mas eu acho que foi ali. E o Coutinho, ele foi vítima, entre aspas, do ambiente, do desempenho do clube, mas ele não conseguiu fazer essa história ser mudada também. E um jogador desse tamanho, com essa expectativa, ele deveria ter entregado muito mais. A partir desse vídeo do Rica Perrone, né, que eu coloquei alguns dados aqui, algumas opiniões em cima aqui também, começou a alardear mais, né, sobre o desempenho do Coutinho, e eu acho, aí é um achismo meu, que essa cobrança, o Coutinho não lida muito bem, não. Tem uma fala do Tite lá em 2020, falando que o Coutinho é um jogador de sentimental frágil, né? Assim, ele sente muito o ambiente, ele precisa de carinho, ele precisa ser afagado, né? E para que ele consiga ter um desempenho melhor. Eu vi alguns comentários hoje de atletas completamente descolados da realidade. O primeiro comentário que eu queria trazer é do Douglas Luiz. Aspas pro Douglas Luiz após o Coutinho fazer a publicação dele. Ninguém mais do que você sabe de tudo que abdicou para estar de volta. Não souberam valorizar uma joia de casa. Inacreditável. Aí eu vou pegar o outro comentário e eu fecho. O Souza postou uns stories hoje. Esse lado daqui da vida é bem melhor. A ingratidão é menor do que do lado de lá. Gosto dos dois. E o comentário aqui não tem nada a ver com o jogador, com a pessoa, é só... Tô comentando o comentário, tá? Não me interpretem mal, inclusive tem uma relação excelente com o Souza, gosto muito dele, mandar um beijão pra ele aqui. O Douglas, estive com ele uma vez no Prêmio Fui Clear, me tratou super bem, tirei uma foto com ele. Só que, cara, tá tendo uma inversão de valores aqui. O Coutinho não souberam valorizar mais do que o Coutinho fez no Vasco, foi ser valorizado. Só que, peraí, porque ele voltou pro Vasco. Ele tem que ser paparicado e bajulado até o dia dele sair daqui, seja lá quanto tempo fosse, independente do desempenho dele em campo. O Vasco não é colônia de férias e nenhum jogador é maior do que o clube. E outra, o clube tratou bem demais até. Não só o Coutinho, como o Souza, como o Alex, tratou bem todo mundo. Ao ponto do próprio Souza, quando saiu, agradecer ao Pedrinho. Parabenizando o Pedrinho, desejando boa sorte ao Pedrinho, falando que hoje o Vasco tem uma pessoa que é humana, que respeita as pessoas e que vai colher esses frutos. Mesmo com a saída, o Souza saiu falando bem do Pedrinho. Sinal de que, mesmo ele que veio e saiu, fala bem da forma que ele foi tratado. Então esse maltratado não foi o clube, foi a torcida? Falar que a torcida vai tratar mal o Coutinho é sacanagem, pô. Ele teve um período ano passado de uns 3 meses, talvez, de um excelente momento. Jogasse contra o Santos, jogasse contra o São Paulo, bom jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, Ceará, que ele fez o gol de falta. Ele teve um bom momento, curto, mas bom momento. E aí, a galera que, porra, gosta dele, é do fã-clube dele, pererê parará, de maneira até injusta e precipitada, começaram a pedir ele na seleção brasileira. Tanto
de tanto que a galera gostava dele e tratava ele bem, pô. Matheus Pereira comendo a bola há 2 mil anos, não tem a carreira dele, não jogou a mesma bola que ele, mas futebol é momento. A temporada do Matheus Pereira é melhor, o Matheus Pereira joga mais futebol e é mais inteiro e mais saudável fisicamente para jogar jogo de seleção, ainda mais no nível de seleção brasileira para jogar uma Copa. Mas a torcida do Vasco, com a sua carência e com seu carinho por ele, começou a pedir a ida dele para a seleção. Isso não durou muito tempo, porque ele já entrou numa baixa logo depois e o assunto morreu. Aí no primeiro momento que a torcida do Vasco começa, pô, irmão, o Rojas entra todo jogo bem. Todo jogo o cara entra bem. A partida que o Coutinho fez contra o Volta Redonda foi pífia. Nem do intervalo o cara voltou. O capitão do time abandonou o seu time num jogo eliminatório, no mata-mata, pensando só em você. Porque eu entendo ele falar que, pô, priorizando a saúde mental dele, mas custava voltar pro banco, ficar sentadinho ali e depois voltar pro vestiário e beleza, daí pra lá não querer mais jogar no Vasco, tá tudo bem. Custava ter sido capitão